O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC e o Jornal Expresso. Estamos a chegar ao fim de uma das campanhas mais surpreendentes dos últimos anos. A incerteza é total, os indecisos são muitos e a calhar nas sondagens a segunda volta promete ser ainda mais rinheira. Na próxima hora falamos de cenários, do que correu mal, mas também do que correu melhor, e das campanhas, como foram essas campanhas e os impactos no Parlamento e no Governo de Luís Montenegro. Wesley. E para falarmos desta campanha e do que está para vir, convidámos a Ana Sá Lopes, que é jornalista do Público, o David Inês, diretor adjunto do Expresso, o Paulo Baldaia, comentador SIC, e o José Eduardo Martins, que é também comentador SIC. José Eduardo, eu começava por si. Se compararmos o ponto de partida e o ponto de chegada desta longuíssima caminhada eleitoral, tudo mudou. Nós começámos com duas figuras que praticamente tinham lugar seguro, já lá estavam quase, e havia uns que ou tinham grande rejeição, ou não tinham perfil para Presidente da República, ou nem sequer cumpriam os mínimos, mas são exatamente esses três que agora parecem estar a um passo de chegar lá. Na sua opinião, o que é que justifica esta mudança tão radical entre o que se previa à primeira hora e o ponto a que chegamos ao dia das eleições? Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Em primeiro lugar, um registro de conflito de interesse. Eu não sei se vocês declararam o vosso voto, eu declarei o meu, votei Marcos Mendes e, portanto, desconto sempre o que pode estar toldado, na minha opinião, por ter um candidato escolhido. Vem agora de lhe dar um abraço no último comício da noite? Não consegui lá ir hoje, mas seguramente lá estarei no domingo com ele à espera dos resultados eleitorais, que é assim que se faz. Mas procurei ajudar na minha, enfim, parca capacidade. Ele era exatamente um dos tais, parecia ter o lugar garantido. Pois é isso, no pódio. Deixe-me lá tentar chegar à sua pergunta. Parecia, e nós não sabemos se temos. A segunda coisa que eu gostava de dizer é que nós provavelmente vamos falar das sondagens e seguramente que quem está atrás das sondagens, isto é sempre um clássico, quem está atrás das sondagens e diz que as sondagens são pouco importantes, quem está à frente nas sondagens usa as sondagens para fazer discurso político. Mas, de facto, eu não tenho nada por adquirido, nenhuma certeza do que vai acontecer no domingo. E, portanto, a minha expectativa é de que o Luís Marcos Mendes possa ser uma das pessoas que passa a segunda volta no domingo. Agora, o que aconteceu é bem analisado. Nós não tínhamos sequer dois. Nós tínhamos um candidato do PSD que se ia apresentar contra a pessoa que ia ganhar as eleições e nós nem íamos discutir isto. Henrique Gouveia Melo salvou o país. Está disponível para a política, nós andamos todos fartos dos partidos e dos políticos, por isso é que há duas eleições o Chega cresce como cresce, e isso é que é o grande sinal desta campanha, já lá vou, não é nenhuma dessas coisas, e portanto, o Marcos Mendes, o maior erro que cometeu foi achar que precisava de ser o challenger do Almirante, afirmar-se contra o Almirante, e portanto, basicamente, o princípio da campanha o Almirante... Vale a pena perder muito tempo com isso. Mas achas que ele perdeu muito tempo com o Almirante? Perdeu muito tempo com o Almirante e a Coutinho de Figueiredo aproveitou para abrir uma brecha nos votos da direita. Basicamente, esse é o problema. A parte de, hoje em dia, termos que estar sujeitos, espero que não, à inteligência artificial, à manipulação das imagens, ao apocamento mengeliano do adversário, como aconteceu tantas vezes e sempre na mesma candidatura, durante esta campanha. Mas não é, isso não é indispensável, mas, por exemplo, uma presença nas redes sociais hoje é indispensável, infelizmente. Mas como é que o PSD, sendo um partido grande, um partido de poder, não percebe em 2025 isso é... 2025, porque a campanha começa nessa altura, que isso é fundamental. Uma campanha forte nas redes sociais, uma campanha que não seja vista como uma campanha antiga. Porque, quer dizer, nós comparamos, a Coutinho Figueiredo é uma pessoa que tem mais de 60 anos, eu não sei, e apesar de tudo é visto como um candidato novo. Uma coisa nova. Como é que o PSD não conseguiu isso? Bom, uma coisa,
Em primeiro lugar, porque ali, de facto, a iniciativa liberal é muito também redes sociais e aquela gente justamente à volta de Coutrinho e aqueles conteúdos que a gente nunca percebe se são oficiais, se são oficiosos. Como é que o PSD não percebeu isso? Eu tenho pena, mas não sou dirigente de nada há mais de 20 anos, portanto, a mim não me podes perguntar nada sobre o PSD. Mas és militante do PSD, certamente terás uma leitura, não é? Sim, acho que houve não estou a dizer um distanciamento político, acho que em termos de estrutura, de realização da campanha, do que foi a rua, houve uma grande distância. O PSD não andou a fazer a campanha de Marcos Mendes, foi Marcos Mendes que fez a sua campanha. E isso, aliás, é diferente em relação a vários outros. Também não se pode dizer que seguro não tenha tido remédio se não fazer a sua campanha, mas isso é por outra razão, é porque metade do PS não queria ser visto com ele. Mas isso quer dizer o quê? Que o PSD não se envolveu o suficiente na campanha? Não, envolveu-se tarde e, sobretudo, menosprezou uma coisa que eu acho que o dia de reflexão, talvez as pessoas acalmarem aqui um bocadinho os ânimos destes 15 dias. É a primeira vez que eu acho útil o dia de reflexão, devo dizer. Porque eu não consigo compreender, o António Pinto Leite escreveu um artigo ótimo sobre isso, eu não consigo compreender como é que um eleitor AD pode querer votar alguém que não seja um dos representantes dos dois partidos do centro moderado. Isso não pode significar que o PSD se enganou na escolha do candidato? Não, de todo. Porque escolheu um candidato que não consegue agregar o eleitorado. Mas vamos lá ver, queria que o PSD tivesse escolhido quem apoiava. Seguramente não nenhum dos que está em cima da mesa, não é? O PSD não vai apoiar um candidato que cravará as linhas vermelhas que chega à terça-feira e que à quinta-feira acedia ao presidente do PSD a pedir, com base numa sondagem que ninguém sabe se é verdade, se pode ou não ser ele o apoiado pelo PSD. Quem quer meter a extrema-direita e os sociais-democratas no mesmo saco, basicamente não tem rumo nenhum. Como se foi vendo, é uma campanha... Mas se essa transumância acontecer, que lição é que o PSD deve tirar disso? São umas eleições presidenciais. Por Coutinho de Figueiredo. Isso é um fenómeno circunstancial, eu acho. O que eu acho que aqui fica de estrutural, deixem-me só dizer isto, e depois prometo não vos tirar quase mais tempo. Depois abrimos a mesa. É só uma coisa. Para mim, a nota forte desta campanha eleitoral eu tenho assistido com estupor, com horror, a uma mudança do paradigma, à divisão do Parlamento em três, com um bloco novo de extrema-direita, que nós achávamos todos que podia ser um epifenómeno e não foi. E o que esta campanha trouxe de novo é que Ventura não foi o pior, não foi o mais... usou-se muitas vezes a palavra ordinário, porque quando saímos da política para o puro ataque pessoal, o Ventura Vintage contra o Bangladesh, o Ventura, mas é isso mesmo, o Ventura racista. Não, mas quem inventou o conceito do Ventura desta campanha, ou Ventura dos últimos 4 dias, ou lá o que é, foi Coutinho de Figueiredo. E não há um Ventura dos últimos 4 dias. Há um Ventura beneficiado pela concorrência e uma normalização do insulto e da lama como o cotidiano da política. E isso, agora, Ventura já não está sozinho. Tem pelo menos 2 grandes companheiros nesta eleição e isso vai marcar o futuro. Ana, tu achas que o grande erro de Marcos Mendes foi fazer uma campanha, tem-se falado muito da campanha antiga, uma campanha como se fosse nos anos 80 e 90, porque afinal de contas o António José Seguro também fez uma campanha antiga e parece que está super bem posicionado. Sim, mas o António José Seguro, apesar de tudo, nas redes sociais, que é onde os eleitores agora estão, não estão em mais lado nenhum, claro que estão nas praças e estão na rua, mas onde toda a gente, e desde os jovens aos velhotes, às pessoas mais velhas, que realmente algumas estão reformadas, aquilo também passam lá o dia, é nas redes sociais. E Marcos Mendes falhou imenso aí, por acaso é uma coisa onde se notou, é um mistério porque o PSD ainda é o maior partido português, como é que o PSD, com a própria campanha de Marcos Mendes, não teve a noção de que isto era fundamental. Achas que houve um excesso de confiança do candidato que... A dada altura toda a gente dava Marcos Mendes como possível Presidente da República. Os debates correram bem, não é? Eu confesso que eu lembro-me, quando me perguntavam aqui há 2 meses quem vai ser o próximo Presidente da República, aquela coisa que se gosta de perguntar a uma jornalista de política, tu deves saber mais que... Aquela coisa, nem é verdade. Às vezes eu dizia Marcos Mendes. Confesso, era a minha resposta. Hoje já não é.
achava que era quem tinha mais hipóteses. Percebia-se que António José Seguro não estava a descolar. Não desiste. Mas acho que há outro lado que é complexo e explica bastante a subida de Coutinho de Figueiredo. É a questão do protagonismo e das figuras novas. Apesar de tudo, para um eleitor médio que não quer Ventura, um eleitor de direita, um eleitor essencialmente de direita, um eleitor, principalmente um eleitor jovem, obviamente que Coutinho não é jovem, tem 64 anos, ninguém com 64 anos é jovem, mas ele consegue ter ali aquela linguagem, ele passa a imagem de jovem, anda para ali a brincar, a fazer o pino, a fazer umas palermices, desculpem a expressão, a cozinhar, para dar a ideia de que é muito jovem, os jogos sem fronteiras, essa expressão é muito boa. Mas é só isso ou é também o discurso? Porque o discurso também é um discurso novo, não é? O discurso é aquele discurso de que agora com o liberalismo vamos ser todos felizes e conseguimos aumentar os salários. Eu não percebo, não se percebe, ele depois não chega a concluir o discurso, porque vamos aumentar os salários com o liberalismo, portanto, obviamente, acabando com a segurança no emprego, ele defende o pacote laboral, e não se consegue entender. Só que para um jovem, ele agora, nas nossas sondagens, o grupo dos jovens está capturado já pelo Coutinho e não pela Ventura. Tirou a Ventura. Tirou a Ventura. É um jovem que realmente tem os empregos onde ganha pouco. Acha que aquilo é diferente. Só a questão de ser diferente. E Marcos Mendes, mais do que António José Seguro, apesar de tudo, é aquela coisa do sistema que está cá há 40 anos. E isso acho que pode dar uma interpretação para que o Coutinho pareça uma novidade, embora possa ser uma novidade que não tem... Enfim, que não tem explicado exatamente... É vinho velho em garrafas novas. É um bocadinho. Então deixa-me perguntar ao David Inês. David, a forma conta mais do que o conteúdo, cada vez mais nas campanhas eleitorais? Conta, muito. Conta mais do que contava. Vamos dizer assim. Mas eu não concordo nada que isto seja só redes sociais. Vamos lá ver. O Coutinho Figueiredo ele foi líder da Iniciativa Liberal, que teve 5%, foi na altura um resultado elogiado, não era mau, embora Ventura estivesse sempre em cima. Depois foi, há um ano só, um ano e meio, foi candidato às eleições europeias, cabeça de lista da Iniciativa Liberal, teve 9%. Não há nada que possa justificar Coutinho Figueiredo ser potencialmente uma personalidade com acesso potencial à segunda volta, se isso não significar uma invasão total do território da AD. Nenhuma. Não há a menor hipótese. Aliás, a sondagem da Católica é bastante significativa relativamente a isso. Ele tem quase tanto, naquela sondagem que fazendo fé na 29, a sondagem tem quase tanta percentagem de eleitores da AD das últimas legislativas, são há 6 meses, sim, como Luís Marcos Mendes. E isto não Embora pode... também podia ser um fenómeno como aconteceu com Ventura, que chegou, aterrou, foi buscar abstencionistas e eleitores novos. Mas é que André Ventura foi rápido, mas não foi em 6 meses. Há 3 meses, nós, nesta casa, tínhamos uma sondagem que dizia que o Coutinho tinha para aí 5%. E eu não creio que fosse uma coisa... 3% brutos, 5% distribuídos. Mas não era uma coisa assim impensável naquela altura. Atenção, insisto, Coutinho, em europeias, tem muito pouca participação, faz 9% contra Sebastião Bugalho e contra Marta Temido. Nós estamos em presidenciais. E atenção, ele nem sequer índice de notoriedade tinha. Portanto, o que está a acontecer é uma coisa, é a sequência do movimento que nós temos vindo a ver. Nós hoje sabemos, não vale a pena perder tempo com isto. Aliás, tu escreveste uma excelente capa da revista Desparece com isso. Temos um Parlamento dividido quase geometricamente em 3. E aquilo que nós estamos a ver neste momento é o velho centro a desaparecer das presidenciais. Não é desaparecer totalmente, Seguro resiste, vamos ver até onde é que consegue resistir Marcos Mendes, mas se as últimas sondagens estiverem aproximadamente corretas... Mas não são os 60%, 70% que costumavam ser. Não, deve ser o resultado somado mais baixo... Nem 40%. Nem 40%. Nem 40%. E isto partindo do pressuposto que Seguro faz mais de 20% dos votos. Portanto, isto para o centro, para o tradicional centro que lançou a democracia em Portugal, é uma catástrofe. Não há, mesmo que Seguro venha a ser eleito, é tudo menos uma garantia de segurança. Mas foi uma lotaria para Coutinho Figueiredo.
Não foi uma lotaria, ele batalhou. Não, também, lotaria no sentido porque lhe saiu a... Quer dizer, ele lutou por isso, mas com essa redução do centro passou muito para ele. Podemos ir aos erros, aos problemas dos outros candidatos. É evidente que ele aproveita, mas há muita tática. Apesar de tudo aquilo parecer, com Coutinho como com Ventura, uma coisa muito autêntica e é por isso que ele é um ótimo candidato. Não é nada disso. A tática de princípio a fim, isto não é uma crítica. Isso faz parte da política. É análise. Claro que faz, não? Todos os melhores políticos tinham tática. Claro. E ele faz, em boa parte, bem feito. Mas joga numa margem de risco brutal. E eu só dar 2 ou 3 exemplos. Reparem, no conteúdo, o Coutinho de Figueiredo, ex-líder da IEL, Partido Liberal, começa há meses uma série de posts nas redes sociais a dizer da imigração aproximadamente o que André Ventura diz. Mas colado. Isto não era de todo o discurso da Iniciativa Liberal. Isto é o conteúdo. Há outros exemplos, podia dar mais, mas basta este para exemplificar. Ponto 2. O estilo. O estilo de Coutinho Figueiredo é exatamente aquilo que ele aconselhou a IEL a fazer quando ele sai da liderança da IEL. Ele sai a dizer, eu saio, porque é preciso, a IEL precisa de um estilo mais acutilante, mais parecido com a modernidade da política, que é o Chega. E, portanto, ele cola o estilo, redes sociais é uma parte disso, tudo o resto à volta também, as danças, as brincadeiras na campanha, o estilo jovial, as brincadeiras... O combate permanente. O embate e a provocação permanente, e depois há 2 capítulos finais nisto. Uma, a batalha do combate, a batalha a entrada no campo da insinuação. É ele que lança contra Marques Mendes. Sim. A campanha do isto é tudo jogo sujo, e andou a fazer negócios esquisitos. É com o Coutinho que começa, e por fim o eventual apoio a uma segunda volta, que é uma coisa que eu acho já quase incompreensível. Porquê? Fecha assim. É porque eu percebo que a IEL fez todo este caminho à procura de voto potencial dentro do Chega, achando que com isso fazia crescer mais um bocadinho e podia aproximar-se da segunda volta. Mas tem um problema aqui, e este é o risco. É que há mais de 50% do eleitorado da AD ainda rejeita pura e simplesmente André Ventura. E, portanto, jogar nos outros 50% é capaz de ser um bocadinho arriscado demais. E eu não sei se não foi aí, mais do que no assédio, que Coutinho fez o tudo ou nada, que, enfim, no domingo vamos ver. David, mas na verdade, apesar de tudo isso que tu explicas, a campanha correu bem a Coutinho Figueiredo. Não, o que eu estou a dizer é que Coutinho Figueiredo faz um percurso olhando para as sondagens e na tendência... Isto é tático. Ele começa do nada. E é evidente que resultado teve, e isso tem que ter, do outro lado, problemas graves do lado da candidatura do Luís Marques Mendes. Podemos ir a isso. Mas o que eu quero dizer com isto é que esta aproximação de Coutinho Figueiredo a uma direita mais radical, não confundo, mas é uma aproximação. Vai ter a campanha semana. Aliás, o Zé Eduardo Martins falou muito bem. Na campanha falou-se mais de Coutinho do que a questão do aborto. Ele acha que os homens têm que dar autorização. Muito profundo na política. Acho que Ventura não chegou a dizer isto. Não. Mas então deixa-me perguntar ao Paulo. Código Civil de 1966, aquele artigo em que dizia que a mulher devia obediência ao marido. Exatamente. E autorização para ser de regulação. Ó Paulo, mas como é que se explica que haja quase metade do eleitorado do PSD, dizem as sondagens, que esteja fascinada por um candidato que, como o David acabou de explicar, tratou, antes de mais, de se aproximar da agenda do Chega? Porque também é preciso lembrar que há um eleitorado da AD que também se aproxima do Chega e votará André Ventura numa segunda volta, se houver uma segunda volta com André Ventura. Mas isto começa muito lá atrás, quando Coutinho de Figueiredo só tem a votação que tem hoje, intenções de voto, porque havia campo na AD, que é o partido, a maior coligação, muito por onde pegar votos. Quando foi o congresso em que era suposto Marques Mendes entrar e ser consagrado como o candidato da AD, ele foi mal recebido. E isto, desde ali, que há campo na AD, no eleitorado da AD, para conquistar. E não é só Coutinho de Figueiredo que entra no eleitorado da AD. Nesta sondagem da Católica, é verdade que Marques Mendes tem 29%,
Coutinho de Figueiredo tem 24, mas depois Almirante Gouveia Melo tem 11, António José Seguro tem 10. Toda a gente vai pescar na água do PSD. Portanto, há um problema de início com o candidato da AD. Eu acho que Marcos Mendes tinha todo o direito de ser candidato e acontece muitas vezes nos partidos, que já aconteceu no PS com Jorge Sampaio lá atrás e acabou eleito Presidente da República. Voltou a acontecer agora com Seguro, que os candidatos avançam e os partidos querem, não querem, não têm que apoiar. No caso de Marcos Mendes aconteceu o mesmo, já não dava hipótese ao PSD, depois de estar tudo lançado, imaginar que podia ter outro candidato. Eu não sei se o PSD... creio que imaginou, não é? Não sei. Não vi nenhum sinal disso. Mas eu também não sei, Paulo. Estou a dizer que se quisesse fazê-lo, o PSD, eu imagino que quem estivesse no Congresso, em que Marcos Mendes é recebido com alguma apatia... Sim, o PS pensou. O Montenegro queria Luís Marcos Mendes como candidato. Mas o Soares chegou a falar de Leonor Nobleza, lembra-se de Eduardo Martins? Chegou a falar do nome de Leonor Nobleza. É verdade, não me lembrava disso. Mas vamos lá ver, a questão no PS nem se colocou como no PS, é que no PS toda a gente disse mal de Seguro e ninguém se candidatou contra ele. Isso no PS já lá vamos. Está bem, no PSD há muita gente que não apareceu, não é? Aonde? No PSD. No PSD tu tens um ex-líder, o Rui Rio, que apoia Almirante Gouveia Melo. Tens Santana Lopes, que não morre de amores com Marcos Mendes. Como ele explicou, de resto... Quer dizer, o PSD, como tu dizias há pouco, não se envolveu. O PSD é sempre assim, eu disse que tem graça no Eduardo, PSD compreendo também. o silêncio, por exemplo, de Pedro Passos Coelho, quando tem vários candidatos a invocar a herança dele, a falarem de passos, portanto, ele deixa que o nome dele seja utilizado, a sigla da PAF. É apoiar em Seguro. E fica calado durante todo... É tão inteligente. O que é que isso quer dizer? Qual é o objetivo dele, então? Acho que estamos os dois a dizer a mesma coisa. O objetivo dele é óbvio, ele é para o líder moral da direita. Ponto, final de parágrafo. E não há outro. O líder moral? É o líder da direita. É o líder desejado da direita. Porque tu não encontrarás. Vocês estiveram aqui a falar dos eleitores da AD serem assim uma espécie de balões que podia ir para aqui e para lá. Os eleitores todos de direita se fixariam em Pedro Passos Coelho se ele avançasse. Eu acho que nós sabemos todos isso. Ventura morre de medo de Pedro Passos Coelho. Todos os outros sabem que se Pedro Passos Coelho voltasse à política ativa, todos eles seriam... Capaz de ser um mito. É capaz de ser um mito. Paulo, eu não André Ventura, eu tenho dúvidas que André Ventura perca o eleitorado. Eu não duvido que essa é a tua opinião. A minha é de que não é. Não é mito nenhum. Eu conheço o povo da direita. Mas tu achas que ele ganhava presidenciais? Ganhava o que quisesse. Presidenciais? Pois. Ganhava o que quisesse. Então o que é que estás... Mesmo, porque há uma maioria de direita a votar neste momento em Portugal, ou vocês ainda não perceberam isso? Sim, todos se identificam com o Passos Coelho. Você acha que o crescimento quer de André Ventura, quer de Coutinho Figueiredo, não vão nublar essas hipóteses de Pedro Passos Coelho ainda poder um dia liderar a direita? Um pouco mais ou menos. Mas vamos lá ver. E acredita que ele tem esse objetivo? Aliás, acho que tem mesmo... Acredito que ele tenha esse objetivo. Está-me a perguntar a minha opinião pessoal. Acho que sim, tem. E acho que é legítimo. Acho que tem, acho que é legítimo, acho que é bom. E ainda há vez gente boa que quer levar isto a sério. Enfim. Portanto, acha que Luís Montenegro tem a vida ameaçada, a sua vida política? Não, o que está a tentar é que eu diga aqui algumas coisas sobre não, você está a dizer tanto que nós não podemos acabar esta conversa. Vamos abrir. Como é que é? The gift that keeps on giving. Não, isso não se coloca neste momento, porque então se é essa a exégese que vamos fazer, é muito simples. Pedro Passos Coelho teve várias intervenções antes das últimas eleições legislativas e a minha leitura é de que se elas não tivessem corrido bem ao PSD, ele teria nesse momento regressado. As eleições correram bem ao PSD. Pedro Passos Coelho é um homem muitíssimo inteligente e reservado, nunca fará nada que crie um problema enquanto o PSD estiver em funções. Ergo, Pedro Passos Coelho não é um problema para Luís Montenegro. Isso não quer dizer que basta andar na rua falar com as pessoas. Pedro Passos Coelho reservou para si um patamar que hoje eu acho que ninguém tem na política portuguesa. Ana, havendo uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura, ou Coutinho Figueiredo,
não sendo exatamente a mesma coisa as duas equações, o que é que pode fazer Luís Montenegro como líder do PSD? Eu acho que é muito problemático que Luís Montenegro faça o que se está a preparar a fazer, se for uma segunda volta entre André Ventura e António José Seguro, que é abster-se. O Expresso conta essa história. O Expresso conta essa história, exatamente, sim. O Expresso conta a história. Mas é errado não tomar partido? É um tiro no pé brutal. Eu acho que é errado, e eu acho que Luís Montenegro também está numa situação de estar preso por ter cão e estar preso por não ter, não é? É uma situação muito, muito, muito difícil, porque tomar partido pelo PS hostiliza é um brinde a André Ventura, não é? Pode ser um brinde a André Ventura, de facto, é evidente, e pode pôr o seu lugar de Primeiro-Ministro em... Não é, André obviamente Ventura que não vai a votos, disso, mas em causa. Precisa que o PSD apoie. Agora, o eleitorado do PSD... Para se atirar mas, por exemplo, se Coutinho Figueiredo for à segunda volta... É mais fácil para Luís Montenegro dar o apoio a Coutinho Figueiredo, com quem está aliado em todas as câmaras municipais deste país, do que dar o apoio... do que ficar calado. Isso é mais fácil. Agora, com Ventura ficar calado, eu acho que ele não se vai demarcar de Ventura de maneira nenhuma. Precisa também de Ventura para aprovar o que as leis da nacionalidade na Assembleia da República. Vai ficar ali numa abstenção que o PS não ficaria, se fosse Marcos Mendes à segunda volta, e que isto vai acabar ou com a vitória de André Ventura, porque com os 2/3 de direita, sinceramente, eu acho que nós estamos sentadinhos nas nossas convicções das sondagens de que Ventura tem um grande grau de rejeição. E isso é ótimo, nós pensarmos, e eu até andando confortada com isso. Ok, o que vai ser eleito será o outro. Agora... São 2/3. Não temos a certeza disso. Não temos a certeza. São 2/3 neste momento a direita vale 2/3. As pessoas vão votar na segunda volta. Para já não se sabe. Para já não se sabe. 2/3 da direita é muita gente. E é evidente que António José Seguro fala para o centro, consegue ir buscar votos de pessoas que não só representam a esquerda, que vale muito pouco neste momento, mas eu não sei o resultado. Nem com Ventura. É que neste momento nem com Ventura. David, sobre esse dia seguinte das presidenciais, vamos lá ver. É um problema para Montenegro. Pensem nisto. Se André Ventura e António José Seguro vão a uma segunda volta, e se Luís Montenegro diz, eu não me meto nisto, o PSD não tem nada a ver com isto, é neutro perante isto, o que é que uma boa parte do eleitorado da AD vai fazer? Vota Ventura. Pela primeira vez... É a derrota de Luís Montenegro também. Luís Montenegro está a autorizar que pela primeira vez é só o eleitorado... O que é que custa a partir da primeira vez? É evidente que se vai dividir. O que é que custa? Votando uma vez, o que é que conta? Vou-vos dar se Ventura tiver 45%. Deixa-me só dar um número. Deixa-me só dar um número. Nem Freitas do Amaral. André Ventura, há dois anos, tinha uma taxa de rejeição nos militantes do PSD, sondagem, aliás, feita pela Universidade Católica, que eu cito no meu livro, tinha taxa de rejeição de 72, 73%. Hoje é 60%. Sim, agora tem muito menos. Hoje a taxa de rejeição é de 50% entre eleitores do PSD. Sim. 50%, o que significa que em apenas 2 anos ganhou este espaço todo. É brutal. Se Luís Montenegro diz que entre Seguro e Ventura é o mesmo, é meio caminho andado para que Ventura, ao menor problema do governo, tente o takeover ao PSD. Se Luís Montenegro acha... Luís Montenegro é muito pragmático, ele apresenta-se como muito pragmático. Eu, como não tenho que ir buscar votos a ninguém, posso dizer daqui tranquilamente que, do ponto de vista dos valores, acho isto incompreensível. Do ponto de vista tático, ele saberá. O que eu digo é, eu já vi isto acontecer em vários países europeus. Se Luís Montenegro está confortável com o que aconteceu nos outros países europeus... Mas Montenegro apoiar Ventura não é dizer que desiste? Não é apoiar Ventura. Sim, eu não digo que ele tem que apoiar Ventura. Não, apoiar no sentido... Tu dizias apoiar António José Seguro. Apoiar António José Seguro, sim, desculpa. E a partir daí deixaria de contar com o Chega na Assembleia da República e teria que trabalhar num acordo com o Partido Socialista. Ângela, nós partirmos do pressuposto que um sistema parlamentar dividido em 3 blocos iguais, que o Governo vai levar isto a bem e subir e acabar com uma maioria absoluta, é a mesma coisa que há 2 anos acharmos a mesma coisa. Não deu e não vai dar. Não é assim. Este sistema não vai aguentar com 3 blocos iguais. E Luís Montenegro não vai poder andar 4 anos, pode, não sei o que é que ganha do ponto de vista de governação com isso. No que tu estás a dizer e 3 anos a equilibrar entre a esquerda e a direita, porque há um dia em que corre mal. Mas deixa-me perguntar ao Zé Eduardo então uma coisa. Vamos imaginar que Coutinho Figueiredo, mesmo que não chegue à segunda volta, tem um resultadão 20 e tal %. Luís Montenegro não pode aproveitar isso para fazer um acordo com o IEL,
começar a apresentar reformas, um programa mais reformista do que aquele que tem apresentado, tentar provocar eleições antecipadas. A Assunção Cristas uma vez teve 22% na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa e nas eleições a seguir o CDS desapareceu. Sim, ele não o Trinho de Figueiredo é um hiperfenómeno, é um vendedor hiperativo que tentou ir a todos os campos, aproveitou a novidade, fez coisas que, do ponto de vista da seriedade política, passam muitas das que Ventura fez. E, portanto, eu estou absolutamente convencido que isso... Pode ser para as casos dele fazer um takeover à liderança da IEL outra vez e querer ficar com a liderança da IEL. Pois, mas vamos lá ver uma coisa. Mas vamos ser sérios. Não há outro mas tu queres de fogo no IEL, não é? Evidentemente, mas nunca houve. Só ele? Mas nunca houve, só ele. Nunca houve nada que se comparasse, só ele. Eles contavam todos com ele. E ele deu às de Vila Diogo e foi-se embora para o Parlamento Europeu. E agora deu-lhe para ser Presidente outra vez. Eu não consigo compreender esta carreira política. Portanto, alguém que vem para implementar o liberalismo, agarra no partido e fica ali a lutar com o partido. Não se faz um Lone Ranger da circunstância porque o partido é pequeno. Mas isso até era legítimo, não é? E era legítimo que deixássemos esta campanha sem propostas. Bernardo, tu disseste que houve muitas propostas. E a Ana tocou ali em algumas das coisas. Onde é que esteve o liberalismo na campanha de Coutinho de Figueiredo? Eu não ouvi falar do fim do imposto progressivo, eu não ouvi falar de mão invisível nenhuma, eu não ouvi falar de eutanásia, que está no programa da Iniciativa Liberal. O que foi, nem vale a pena voltarmos à burrice que disse sobre a interrupção da gravidez. Não houve nada do programa liberal, porque o programa liberal choca com eleitores católicos, como são a maior parte dos eleitores de direita nos costumes, e na economia choca com um país, basicamente, a atuação do Ventura em que tu não nem podes pode falar de princípios católicos, e ele parece que cresceu grande parte da sua vida na igreja de São Nicolau, no centro da capital. Certo, o que eu estou a dizer é, nada do que é liberalmente ideológico foi a força de Coutinho nesta campanha. Se isso fosse para ser uma discussão partidária, ficávamos onde? Íamos explicar aos pobres deste país que têm cada vez uma situação mais desigual. A verdade é que eu consigo furar o eleitorado da AD. Espera aí, isso também mostra uma grande fragilidade da AD. Não basta o mérito quando a desigualdade é imensa. E essa é a circunstância deste país. Mas ele conseguiu demonstrar a fragilidade da AD. Está bem. E esse é o ponto principal. Aproveitou que é a fragilidade. Quer dizer, segundo as sondagens. Ao contrário, não é? Eu acho que isso ainda está por demonstrar. Lá está, acho que o dia de reflexão é bom para os eleitores da AD pensarem se querem eleger um presidente que lhes deita o governo abaixo em meia dúzia de Falaste mais do Coutinho Figueiredo do que de André Ventura. E ele consegue esse feito. Falamos mais da direita do que da esquerda. Deixa-me perguntar ao Paulo. Vocês só me fizeram perguntas sobre isso. Querem que eu fale do quê? Vamos virar a agulha para a esquerda. Se me perguntares do disco novo do David Byrne, eu digo coisas muito melhores. Muito bem. Já vamos lá no fim. Paulo, está um pouco instalada a ideia de que se António José Seguro for o próximo Presidente da República, Luís Montenegro pode dormir tranquilo, sobretudo se compararmos o que seria a vida do governo da AD se o Presidente se chamasse André Ventura ou mesmo Coutinho Figueiredo. Há quem acha até que seria melhor para o governo de Montenegro António José Seguro que Marcos Mendes, porque ficava muito poder e, portanto, muita responsabilidade daquele lado. Nós conhecemos Seguro e vimos, aliás, a crítica principal que se faz a Seguro tem a ver com o que ele foi como líder do Partido Socialista numa altura em que quem estava no governo era a AD, o país estava intervencionado e ele foi capaz de fazer aquilo que levou a que uma parte substancial do Partido Socialista achasse que ele não tinha o mínimo de condições para ser candidato à presidência da República. Acho que é preciso irmos aos tempos da Troika para percebermos qual é o perfil de António José Seguro? Não, acho que mostra. Acho que para ser presidente da República, para Montenegro, para mostrar que Montenegro não tem ali um problema, é por isso que eu nem sequer percebo como é que Montenegro pode chegar a uma segunda volta. Se perder, se não tiver lá um candidato, se não tiver lá Marcos Mendes, eu não consigo perceber como é que Montenegro pode considerar que é bom para ele e para a AD não apoiar António José Seguro e deixar... Porque Mas é a mesma razão que o levou, enquanto Primeiro-Ministro, a não escolher um parceiro preferencial no Parlamento. Mas, exatamente. Ele vai ter que negociar com os dois. Não é a mesma razão. E o que é que ele faz for Coutinho e
E André Ventura faz o mesmo, lava as mãos com Pilatos e também não escolhe ninguém? Não, aí é mais fácil apoiar Coutrinho, é mais fácil, então, pois aí é mais fácil apoiar Coutrinho. Não, a questão é outra. A questão é o que é que lhe acontece. Não lhe dá maioria no Parlamento. Não lhe dá maioria. O que é que acontece? A razão para Montenegro não apoiar, não declarar apoio ao centro, a um democrata... O problema é a fatura desse apoio. O que é que ele vai apoiar? Se apoiar Coutrinho também fica... André Ventura também lá fica. Não, é diferente para a AD. Estou a dizer, as consequências com André Ventura são as mesmas. André Ventura dirá o mesmo a Montenegro se for uma segunda volta com Coutrinho de Figueiredo ou uma segunda volta com Seguro, dirá o mesmo a Montenegro e a AD. Portanto, o problema é igual. O que eu tenho a certeza é que com uma votação de 35-40%, Ventura não vai dar descanso a Montenegro. Não vai dar descanso. Mas a nossa tradição é melhor, superior à de Luís Montenegro. Deixa-me só explicar. É melhor para ele ficar do lado do Presidente da República e o Presidente da República do lado dele do que estar ao contrário, ficar ensanduichado entre um Ventura que vale 35-40% e um Presidente da República que é eleito contra a vontade do Primeiro-Ministro. Isto é muito mais complicado para Montenegro, mas ele lá saberá fazer as contas. Então, agora parece-me evidente que não é bom para ele. Eu queria ir à pré-história. Só uma coisa, antes do sistema político ter mudado completamente, sim, com a entrada de André Ventura e agora com o Coutrinho, que tenta ser um segundo André Ventura em algumas coisas, eu concordo com o José Eduardo Martins no que está a dizer e com o David Diniz, há ali uma cheguização de Coutrinho, sem dúvida nenhuma. Todos os presidentes cooperaram alegremente com o governo em funções. Mário Soares, com o Cavaco, primeiro mandato. Normalmente é uma lua de mel. Eram Santos. Okay. O Cavaco Silva com o António, com o José Sócrates, uma alegria. Lembro daquele Natal em que houve uns abraços, era o reformista, os abraços, adoramos trabalhar consigo, Sr. Presidente, esta frase saiu da boca de Sócrates. Mas eram governos mais fortes do que o governo de Montenegro. É porque o governo de Montenegro é um governo que não é, quer dizer, não é muito forte, é um governo minoritário. O primeiro governo de Cavaco Silva contou com a ajuda de Mário Soares. Uma grande ajuda de Mário Soares. O de Sócrates era um governo fortíssimo, não é? Mas o de Sócrates era fortíssimo. O Marcelo de perante a Geringonça, o que é que fez o Marcelo? Reformador, não é? Perante a Geringonça, Marcelo deu enorme estabilidade ao país. Quando a gente fizer a história de Marcelo, vai dizer que vamos concluir que não foi tão mau. O Partido Socialista, que não queria Seguro, que acabou por se render a Seguro, não vai exigir, se ele chegar a Presidente da República, alguma colaboração também com o partido, alguma atenção ao partido e não vai reagir se ele ficar muito colado ao governo da AD? Claro, quer dizer, vai reagir tanto quanto o PS de Vítor Constâncio reagiu quando a Mário Soares resolveu dissolver o Parlamento lá por causa da Estónia. Isto é uma história que só eu e Ângelo nos lembramos aqui nesta mesa, seguramente. E o David leu, e o Bernardo leram. Exatamente, se calhar nem leram ainda. Por causa de uma moção de censura cai o primeiro governo Cavaco e Mário Soares, ao contrário do que Vítor Constâncio queria e ao contrário do que o PRD queria, Mário não aceitou aquele governo legítimo, que seria um governo, claro, obviamente, por isso, que era um governo legítimo, saía da Assembleia da República, tal como a Geringonça, e fez eleições antecipadas. Então, Zé Eduardo, se o próximo Presidente da República se chamar António José Seguro, o governo da AD pode dormir tranquilíssimo? Não sejamos injustos com António José Seguro, que pode, de repente, começar a ter opiniões, vontades, coisas, sabes lá? Nunca se sabe. Sim. Chega lá e dá-lhe para... E há lá duas opiniões que já disse há duas opiniões que são bem claras. A reforma laboral como ela está feita. Portanto, e a questão da saúde. E a questão da saúde. Que ele falou de saúde todos os dias. António José Seguro, por acaso, disse várias vezes que era um social-democrata moderado. Agora terminou. Não creio... António José Seguro é um social-democrata moderado que não creio que crie grandes problemas ao governo, mas também vamos lá ver. Vai criar quando tiver que criar. Nós temos que escolher um Presidente da República. É isso que no meio disto, mesmo que vocês concedam que o lote globalmente não é como costumava ser. Eu ontem ri-me muito quando ouvi, acho que deve ter sido nesta mesa, a Clara Ferreira Alves dizer que António José Seguro levava a neutralidade mais além. Que é um conceito fantástico, não é? Mas é verdade que a guerra deixou de ser esquerda-direita. A outra comparação boa também foi ao Jean-Baptiste Grenouille, o personagem do perfume, por não ter cheiro passa e não incomoda ninguém. Assim,
Se nós levarmos a sério essa imagem de que não incomoda ninguém, não o devemos eleger, as pessoas não devem ter razão nenhuma para votar nele para Presidente da República. Então você não concorda que a distinção deixou de ser entre esquerda e direita e passou a ser entre radicais e moderados? Há várias divisões a operar ao mesmo tempo e as redes sociais são reflexo disso. Há grupos que se dividem entre socialistas e antissocialistas, colocando os sociais-democratas do lado dos socialistas. Aquela coisa que... Bem, não vou falar outra vez do Coutinho. Não se fala de outra coisa. Um apoiante mais ou menos que é Coutinho ou Seguro, Presidência. Uma coisa já é uma pessoa ter uma surpresa com o populismo da extrema-direita, porque isso é o resto do ar dos dias. Outra coisa é isto brotar de todas as tocas. Uma pessoa normal, moderada, mediamente conservadora, de facto assusta-se com tanta novidade, com tanta estridência. Mas olha, a pergunta que o Paulo estava a fazer é boa. Um apoiante de Marcos Mendes prefere António José Seguro ou Coutinho na presidência? Um apoiante de Marcos Mendes prefere Marcos Mendes na presidência. Tu não vais a votos, não precisas responder assim. Não, eu não vou a votos, mas repara... Eu posso-te responder. Mas repara, como eu tenho um desejo, nenhum de vocês tem um desejo, eu registrei essa diferença logo no princípio do debate e, portanto, quem tem um desejo não desiste de o ver concretizado e eu no domingo vou votar para ver esse desejo concretizado. Mas garanto que dou a resposta no domingo e a tua surpresa será muito pequena. Claro. Toda a vida foi social-democrata. Por isso é que estou a perguntar. David, e vamos imaginar que André Ventura chega a Presidente da República. Que impacto é que isso teria no Chega? Isso esvaziava o Chega enquanto o partido que é a grande ameaça para quem esteja no governo em Portugal? Claro que não. Não? Claro que não. Quem é que ia liderar o Chega? André Ventura. Mas qual é a dúvida? A partir do Palácio de Belém. Mas como é evidente... Claro. André Ventura lidera de onde estiver. Ele pode ir exilar-se para Marrocos ou para os Estados Unidos, porque ele vai continuar a liderar o Chega. Isso parece-me evidente. De resto, qualquer poder que se entregue a André Ventura, seja em que sítio do sistema político, para ele, tanto melhor. Na verdade, ele neste momento nem precisa. Se ele consegue chegar à segunda volta... Repara, a sondagem da Católica, não é? De que 22% votavam nele e 11%, portanto dava 33%. Os outros 11 ou 12 diziam que poderiam vir a votar no André Ventura. Portanto, isto já vai aos 33%. Mais o eleitorado da AD, se o Marcos Mendes não for, que vai metade, ou um pouco mais ou menos, um bocadinho mais de metade, depois uns não votam, acaba por votarem o André Ventura muito facilmente. Mas muito facilmente mesmo, faz 35%, 40% da segunda volta. Claro. Com 35%, 40%, ele não precisa estar em Belém para nada. É o líder da direita. Não é só isso, reparem nisto. Claro. Vejam só o que era o cenário de Luís Montenegro a seguir. É uma coisa aterradora, como aliás é aterrador. O cenário para Montenegro, acho ou melhor, se eu fosse Luís Montenegro, acharia aterrador. Um cenário que Ventura, por pouco, nem sequer ia à segunda volta, mas tinha uma segunda volta entre Seguro e Coutinho, porque significava que a AD, que ele lidera, está absolutamente permeável a discursos muito mais radicais, que não têm sido, apesar de tudo, os de Montenegro, do que aquilo que nós imaginávamos até agora. O que é? Eu sei que Luís Montenegro tenta e provavelmente conseguirá imaginar o que levar a legislatura mais longe. Presidências abertas de André Ventura. Sim. Não, o que for, ou de André Ventura ou de Coutinho. Mas espera lá. Vamos puxar o balão para baixo. Não vai haver presidência de André Ventura, calma, ainda não é desta vez. Não, eu começo a achar que depois desta campanha, ele será a nossa Meloni, mas não é agora. Mas não vamos ter. De qualquer forma, o que se passou com a Chirac e Marine Le Pen não se vai passar agora, não é? E isso é muito importante. Isso é fundamental. Se Montenegro vai ficar a abster-se perante o Chirac, Marine Le Pen, tem eleições mais rápido. O seu eleitorado votar na Marine Le Pen. Deixem-me que vos diga uma coisa, não é para provocar. Isto de a esquerda ter desaparecido e ficar a pedir ao centro-direita que bloqueie a extrema-direita também é uma rica conversa. Pronto, o trabalho agora é só do PSD. E os outros todos? E os outros todos que o fizeram crescer para se alimentarem dele? Paulo, há 2 meses, há 3 meses, 4 meses, o Almirante Gouveia Melo era a grande estrela, ou podia ser a grande estrela. Até essa altura, até começarem os debates. Destas presidenciais. Achas que as sondagens podem estar a apanhá-lo mal ou de facto... Não estão a apanhar mal. Claramente não estão a apanhar mal, porque nós vimos todos o que aconteceu, não é? Ele esteve mal nos debates,
e depois terminou muito mal, e eu já nem sei quem disse, julgo até que foi aqui nesta mesa hoje, que ele, ao atirar-se como se atirou a Marcos Mendes, acabou ele por ir com a água do bebê, não é? Claro. Mas ele agora não afasta a hipótese, quer de fazer um movimento ou um partido, pois, mas já disse que não, de candidatar outra vez. Eu tenho dúvidas, eu acho que há uma... Ou seja, tomou-lhe o gosto, digamos tomou-lhe o gosto, acha que a política passou a ser uma coisa muito interessante e os partidos passaram a ser uma coisa boa, e os partidos novos têm força, como se vê, e portanto haverá novos partidos esta década e na próxima década haverá novos partidos em Portugal, de certeza absoluta. Eu não sei se um partido que nasce que vai da extrema-direita à extrema-esquerda consegue ser um partido que vinga em Portugal. Tenho dúvidas. Muito bem, e acho que o Gouveia Melo falhou completamente. Vamos passar à primeira página do Expresso. Muito obrigado a todos. A capa do Expresso tem várias fotos dos candidatos presidenciais na campanha de rua. O título é País Partido. O número elevado de indecisos vai definir quem passa a uma segunda volta, que arrisca trazer ainda mais polarização ao sistema político. O Expresso conta-nos que, se Ventura for à segunda volta, o PSD não deve apoiar ninguém. Já o Partido Socialista estaria disposto em apoiar Marcos Mendes contra André Ventura. Temos depois a notícia de que o Governo adia a lei dos médicos tarefeiros para depois das eleições. O decreto dos tarefeiros ainda não voltou para Belém. Os médicos tinham avisado o Presidente que avançavam para uma paralisação e o Governo resolveu deixar o tema em suspenso. Há ainda a notícia relacionada com a polícia em Portugal de que a partilha de imagens de tortura envolve mais de 70 polícias. A maioria das escolas contratou docentes sem formação para dar aulas, e temos uma entrevista com uma neurocientista que nos diz que para o cérebro o amor é como uma droga. Muito bem, fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso à meia-noite fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, já com o resultado e a saber quem é que afinal passou então à segunda volta, quais dos candidatos que aqui discutimos esta noite. Muito boa noite. Bom fim de semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.